Muito bem, você que nos acompanha pela TV Jornet, um grande abraço. Nós voltamos direto do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho com o debate entre os candidatos a governador do nosso estado. Vamos agora para o terceiro bloco deste evento. Sem antes agradecer aqui e lembrar que no dia 28 de setembro acontece em Rolim de Moura o 4º leilão Direito de Viver em prol ao Hospital do Câncer de Barretos. Colabore com essa causa nobre. O SBT, o canal 8 de Rolim de Moura, a TV Jornet, os sites parceiros agradecem a Infolink, também a Massari Comunicação Visual. Nosso papel é imprimir sua ideia. A Sem Comentários, a Prefeitura de Rolim de Moura, a Câmara Municipal, também a Rondônia Medicamentos, Valsom, DJ Alessandro, a Potencial, Foto Mil Joias e DPG Produções, os sinceros agradecimentos. Obrigado também ao repórter Diego Maia, do SBT de Cacoal, acompanhando aqui o nosso debate. Os agradecimentos ainda ao projeto Viveiro Cidadão, a realização da Ecoporé, aqui em Rolim de Moura, na rodovia RO 010, quilômetro 5,5, saída para Novo Horizonte, fone 8482-6599. Obrigado, Giga Informática. Agradecemos ao Josimar Viana, consultor de vendas Canopos, Mercado São Gabriel, Lojas Brasimóveis, Fana Informática, Poconé Veículos, Faculdade São Paulo, formando vencedores. Obrigado também ao site hallnews.com, o principal portal de notícias e eventos da nossa região, que nesse momento também transmite na íntegra esse debate. Obrigado às promotoras Cláudia e Joviliana, do Ministério Público, que estão aqui nos prestigiando, acompanhando o debate. Muito obrigado, é uma honra contar com a presença de vocês. E nós vamos agora, para mais um bloco do nosso debate. Agora, a tendência é que as coisas possam esquentar um pouco mais, se é que é possível, Bem quente aqui. Mas agora, as perguntas e respostas, a gente pede inclusive aí, Jesus, o auxílio, porque são perguntas, direito de resposta, para que não haja falha. Se houver, vocês já acionem aí para que tudo ocorra da melhor forma possível. Como nós vamos proceder neste bloco A? Ok, Dorli, nesse bloco nós teremos 5 perguntas feitas pela Sociedade de Rolim de Moura e gravada por repórteres da Rádio Rolim e também do SBT. Nós estaremos sorteando um candidato que vai responder esse questionamento, que vai escolher uma das 5 perguntas que estão dentro desses envelopes e também sortear um candidato que vai comentar essa pergunta. O que respondeu a pergunta terá tréplica de 1 minuto. A resposta será de 2 minutos. Sorteando, então, o candidato que vai responder o primeiro questionamento. Número 13, Padre Tom responderá o primeiro questionamento. Eu já vou sortear aqui quem vai comentar a resposta do candidato Padre Tom. 45, Padre Tom vai escolher uma das perguntas. Ok. Nossa produção, por favor, fique esperto lá para nós colocar no ar a pergunta número 3. Pergunta número 3, que vai ser respondida pelo candidato Paditão e comentada pelo candidato Expedito Júnior e com uma réplica do Paditão. A resposta é de 2 minutos. O comentário e a réplica de 1 minuto. Vamos colocar no ar a pergunta número 3. Candidato, pesquisas apontam a segurança pública como uma das maiores aflições do rondoniense. Roubos e furtos são uma rotina em Rolim de Moura e em todo o estado. A droga corre solta e o cidadão vive inseguro, vive com medo. Candidato, o senhor é a favor ou contra a liberação da droga no Brasil? E se eleito, o que fará para dar mais segurança ao cidadão de Rondônia? Obrigada, Bruna, que fez a pergunta em nome da Sociedade Rolim de Moura. O candidato Padre Tom tem 2 minutos para a resposta. Sou radicalmente a liberação de drogas, sou contra. A minha posição no Congresso Nacional é contra. E a segurança é uma das principais preocupações do povo de Rondônia.
das principais preocupações do povo de Rondônia. Minha proposta principal é colocar a polícia na rua. Vou colocar a polícia na rua, nos bairros, nos distritos. E também nós vamos desenvolver alguns importantes programas. Programa Polícia Amiga, né, o programa Polícia Amiga, o programa Projeto Porto Velho, capital de Rondônia. Porto Velho é a maior cidade, a cidade também mais violenta. E também nós vamos implantar a polícia móvel, a modelo das UPPs do Rio de Janeiro, nos bairros violentos das cidades grandes e da nossa capital. E também, aqui na nossa região de Rolim de Moura, nós vamos dar autonomia para o nosso batalhão de Rolim de Moura, que é subordinado ainda a Cacoal. Nós vamos dar autonomia, porque nós temos uma extensa área de cobertura, todos os municípios da Zona da Mata e uma área também de fronteira. Para ter autonomia, por exemplo, hoje quando se quebra uma viatura, precisa do auxílio de Cacoal. E aí nós temos um contingente aqui na Zona da Mata de mais de 250 policiais militares. Nós vamos dar autonomia ao nosso batalhão. Portanto, polícia na rua para prender bandidos, né, colocar os bandidos na cadeia, e também nós vamos criar essa polícia móvel, polícia amiga no nosso estado de Rondônia. Obrigado, candidato Paditon. O candidato Expedito Júnior terá 1 minuto para comentar a resposta do candidato Paditon a partir de agora. Nós entendemos que, verdadeiramente, o problema realmente está hoje no quadro efetivo das polícias. É na polícia militar, é na polícia civil, que fazem a polícia investigativa. E nós sabemos que nós vamos ter que dar um jeito de abrir o concurso público para fazer as contratações. Nós sabemos também que precisamos levar a polícia para a rua. O nosso projeto é um plano piloto que nós buscamos já em outros estados que deu certo, que é a polícia quarteirão. Nós entendemos que a comunidade tem que ficar mais próximo da polícia e a polícia mais próximo também da comunidade. Entendemos que nessa questão do controle, do combate às drogas, a polícia militar, ela desempenha um papel importante, que está sem apoio, que é o PROERT. Esse projeto é feito nas escolas, feito pela polícia militar, para combater as drogas, principalmente com a nossa juventude. Eu entendo que no nosso governo, além de priorizar a segurança pública, nós vamos priorizar também as políticas de prevenção. Obrigado, candidato Expedito Júnior. O candidato Paditão tem 1 minuto para a réplica do candidato Expedito Júnior a partir de agora. Também, né, nesse 1 minuto, nós vamos criar a Coordenadoria de Direitos Humanos, né, que no estado de Rondônia não se tem, segmento da Secretaria de Direitos Humanos Nacional, para a proteção de pessoas ameaçadas. Rondônia, no ano de 2012, morreram mais de 1.000 pessoas, tanto por violência de morte, de assaltos, quanto também morte no trânsito. Nós vamos criar o programa Trânsito Seguro, a relação entre a Secretaria de Segurança e também o DETRAN, para que se invista em educação no trânsito. E vamos também criar uma delegacia especializada em crimes de repercussão social. Por exemplo, crimes agrários, conflitos agrários e também crimes não solucionados. Essa delegacia civil especializada vai poder se relacionar, trabalhar juntos com a Polícia Federal e também o Ministério Público. Essas as nossas propostas para a segurança do nosso estado de Rondônia. Obrigado, candidato Paditão. Sorteando um próximo candidato, que ele responderá uma das perguntas que estão dentro do envelope. Já a bolinha número 13 está fora, que já respondeu a primeira, ok? Candidato número 50, Pimenta de Rondônia, vai responder agora, põe a 13 de volta e tira 45, que já fez uma resposta, ok? Sorteando aqui quem vai comentar a resposta número 13, Padre Tom vai comentar.
escolhendo aqui um dos envelopes. A pergunta número 5 será respondida, a nossa produção vai colocar no ar a pergunta número 5, que vai ser respondida pelo candidato Pimenta de Rondônia. Candidatos. Governador tem para livre nomeação centenas de cargos comissionados no Estado. Nas campanhas políticas, sabe-se que os candidatos prometem cargos aos seus colaboradores. Como será formada a sua equipe de governo? Por critério político ou por competência técnica? O candidato Pimenta de Rondônia tem 2 minutos para a resposta em cima desse comentário a partir de agora. Olha, um Estado que passa dificuldade financeira, como a gente vê noticiado, que deve 3 bilhões e 300 milhões, então o governo precisa enxugar a máquina. Eu irei reduzir os cargos comissionados, principalmente os políticos. Olha, tem servidor de carreira que ele anda estressado, porque tem um cabo eleitoral de campanha que está lá no governo só atrapalhando o funcionamento do Estado. E ali está o salário dele, ele está ali. Então, nós vamos reduzir esses cargos comissionados e nós vamos criar, no nosso governo, no primeiro mês, nós vamos fazer uma auditoria na dívida do Estado, que é para a gente dizer à população aonde é que o governo vai gastar. Porque nós precisamos contratar, sim. Nós vamos reduzir algumas secretarias, vamos diminuir uma e vamos criar outra. No meu governo, eu vou criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia. No meu governo, eu vou criar o CIAGERO, que é o Centro de Entreposto e Abastecimento de Alimentos de Rondônia, que não existe, onde a população, principalmente os produtores rurais, terão que ir lá depositar a sua mercadoria, ele vai levar a sua banana para Porto Velho e vai ser vendida. Então, eu preciso reduzir esses cargos comissionados políticos e contratar técnicos com competência. Porque na formação do Estado de Rondônia, para cá, não vieram só os desbravadores, não. Vieram os melhores técnicos. Acontece que muitos morreram já e já se aposentaram. E para mim ter um Estado bom para todos, na educação, na saúde, saneamento básico, infraestrutura, eu preciso ter técnicos. Eu irei abrir concurso público para nós contratarmos técnicos em todas as áreas, pois só assim o nosso Estado vai funcionar. Nós temos que dar um basta nesses cargos políticos comissionados do governo. Eles atrapalham o desenvolvimento do Estado. É necessário, mas nós temos que dar um basta. Obrigado, candidato Pimenta de Rondônia. Agora, o candidato Padre Tom tem 1 minuto para comentar a resposta do candidato Pimenta de Rondônia a partir de agora. Essa pergunta é muito fácil. No meu governo, nós vamos cumprir a lei, fazer concurso público. Não vai ter parente, nepotismo. É uma vergonha. Um Estado onde governantes colocam parentes em cargos de alto escalão e de confiança. Nós não vamos ter nepotismo. Fazer concurso público. Mas temos que ser responsáveis. Como eu falei no início da minha entrevista, o Estado está com a situação financeira doente. Nós estamos em perigo, numa área de perigo de atingir os 49%, por exemplo. E aí a gente tem que ser responsável. E nas secretarias, nós precisamos de cargos políticos. Por exemplo, uma casa civil é um cargo político, mas precisamos de pessoas técnicas na Secretaria de Educação, Agricultura, Saúde, por exemplo. Obrigado. Obrigado, candidato Padre Tom. O candidato Pimenta de Rondônia tem 1 minuto para comentar, como réplica, o comentário do Padre Tom, a partir de agora. Eu não sei se vocês aqui de Rolim de Moura acompanham o desenvolvimento agrário no Estado. O INCRA tem apenas um profissional para fazer vistoria em todas as áreas de terra de Rondônia, a fim de desapropriação de reforma agrária. E outro dia, eles entrou de greve e não tem. Então, vejam bem, o problema não é só no Estado de Rondônia, não. Porque, às vezes, eu não quero
aqui dizer às pessoas, quando eu assumi o governo, eu não vou dizer que recebi uma herança maldita, não. Eu nunca vou dizer isso. Eu quero receber o estado de Rondônia do jeito que ele está. Ou bom ou com dificuldade, eu quero ser o governador, para me dizer ao povo de Rondônia que é possível fazer. Então, eu vou pegar o dinheiro dos cargos comissionados e vou aumentar o salário dos servidores, né? Eu vou passar para os técnicos. Nós sabemos que os cargos, as indicações políticas da secretaria são assim mesmo, mas nós temos que dar um basta. O governo federal tem muito cargo aqui em Rondônia e pessoas que não trabalham. Lá no INCRA falta muita gente. Obrigado, candidato. Seu tempo terminou. Terceira pergunta será feita para 3 candidatos. Estou faltando, lembrando que cada candidato vai responder uma pergunta e vai comentar uma pergunta. Faltando para responder a pergunta, candidato Confúcio Moura, Expedito Júnior e Jaqueline Cassol. Passa a pergunta. 45 vai responder. Agora quem vai comentar vai ser o candidato Confúcio Moura. Põe a número 15 ali, Edorli. Está aqui. O candidato Jaqueline. Está aqui. E Pimenta de Rondônia. Ok? Um desses 3, tira uma bolinha, uma deles que vai comentar a pergunta. Número 15 vai comentar a pergunta. Um das 3 perguntas, por favor. A pergunta número 2. Pergunta número 2, por favor, põe na tela. Candidato, o Brasil recentemente sediou a Copa do Mundo. Em 2016, vai ser os Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Dinheiro aplicado no esporte não deve ser considerado como despesas, mas como investimento na saúde, educação e segurança pública e etc. Os últimos governos têm relegado o esporte ao 2º até o 3º plano. Se eleito, qual o compromisso que o candidato vai ter com os desportistas de Rolim de Moura e de Rondônia na revitalização do esporte? Candidato Expedito Júnior tem 2 minutos para responder o questionamento do jornalista Aldo Júlio, da Rádio Rolim FM. 2 minutos. Esporte é vida, esporte é saúde, e eu entendo que hoje, como departamento da Secretaria de Educação, se não funcionava antes, quando era a CECEL, que era uma Secretaria de Estado, imaginem hoje como um departamento da Secretaria de Educação. Hoje, infelizmente, acabaram-se o investimento em todas as modalidades de esporte no estado de Rondônia. Não existe mais um incentivo por parte do governo. Eu concordo com a pergunta e eu entendo que o governo precisa fazer programas voltados para a nossa juventude, voltados para o jovem, investindo maciçamente na recuperação dos espaços alternativos que nós temos, na recuperação dos nossos CDEs que nós temos, tanto na capital, quanto os espaços que nós temos no interior do estado, mas, acima de tudo, incentivar também. Aqui, Rolim de Moura, por exemplo, disputa todos os anos o campeonato estadual, sem apoio nenhum. Rolim de Moura sai aí com o pires na mão, pedindo para todo mundo, pedindo no comércio, e nós precisamos fazer uma política decente, nós precisamos fazer uma política voltada para incentivar o desportista do estado de Rondônia. Eu sou desportista, eu gosto, eu faço isso por vocação, por vontade. E podem ter certeza, a partir de 2015, terão de volta a Secretaria de Estado do Esporte, e esta é uma grande reivindicação que nós temos no estado inteiro, nos 52 municípios do estado de Rondônia. Por onde eu passei, com quem eu conversei, é o pedido deles, para que nós possamos investir no esporte que tenha verdadeiramente orçamento próprio à Secretaria, e que a Secretaria, acima de tudo, tenha compromisso e responsabilidade. E este compromisso eu estou assumindo com toda a sociedade de Rondônia para trabalhar com o esporte do nosso estado. E fazer parcerias com as prefeituras, fazer parcerias com as entidades, fazer parcerias com aqueles que gostam do esporte no estado de Rondônia. Esse é o nosso compromisso. Candidato Confúcio Moura tem 1 minuto para comentar a resposta do candidato Expedito Júnior. 1 minuto, candidato Confúcio. É justamente isso que o meu governo fez. Nós já investimos na reabilitação em Porto Velho de todos os centros de esporte e lazer. Por conta mesmo do Estado, fizemos tudo. Estamos fazendo mais.
tinha os Jogos Intermunicipais, o GIR de Rondônia, tinha 25 anos que não funcionava. 25 anos. Nós reabilitamos desde o primeiro ano do nosso governo. Esse ano foi celebrado na cidade de Vilhena. O JOER, nós antes gastava fazer o JOER, superfaturado, de 12 a 14 milhões. Nós fizemos esse ano Jogos em Cacoal, excelente, maravilhoso, gastamos 5 milhões. Temos investido na recuperação de todos os ginásios esportivos clássicos do estado de Rondônia, recuperando, entregando para a população, como, por exemplo, o Cláudio Coutinho, em Porto Velho, o Fidoca e tantos outros. Nós temos trabalhado muito na área do esporte, faremos mais. Candidato Confúcio. O candidato Expedito Júnior tem a réplica e tem 1 minuto para poder se pronunciar a partir de agora. Eu não falo só em recuperação, eu falo em recuperação e atividade. Nós temos que contratar, valorizar os servidores das nossas secretarias para que eles possam desenvolver essas atividades. Outra coisa, eu percebo que nós aqui falamos linguagem diferente. O motocross, o convênio do motocross do ano passado não foi pago e este ano o motocross não vai existir mais o motocross no estado de Rondônia, que é o esporte pesado que nós temos, que todo mundo gosta, todas as cidades gostam de participar. Temos também a questão dos jogos escolares. Os jogos escolares, se estiver voltando, é esse ano, porque passou durante todo o tempo, quase todo o governo, os 4 anos, sem ter mais esse incentivo dos jogos escolares para a nossa juventude. E nós precisamos fazer uma escola diferente para a nossa juventude. E para fazer uma escola diferente, nós temos que ser o diferente. E o diferencial é trazer o esporte para dentro dos colégios. Obrigado, candidato Expedito Júnior. A outra pergunta aqui, 2 candidatos não responderam. Número 22, a candidata Jaqueline Cassol. Ela só pode fazer pergunta para o candidato... Quem vai comentar, aliás, a resposta vai ser o candidato Pimenta de Rondônia, senão ela comentaria e perguntaria. Não dá certo. A pergunta eu levo para ela, para um dos 2 envelopes. É pergunta número 4, que a candidata Jaqueline Cassol vai responder. Põe na tela. De acordo com as estatísticas, o trânsito de Rondônia é um dos mais violentos do Brasil. Todos os dias morrem pessoas atropeladas ou acidentadas pelas ruas de Rolim de Moura e de todo o estado. Onde está o culpado? Legislação? Autoescolas? Imprudência? Fiscalização ou omissão do Estado? Quais providências urgentes que o candidato vai tomar para evitar tantos prejuízos e mortes precoces? Obrigada, a repórter da Rádio Rolim, diretora da Rádio Rolim. E a candidata Jaqueline Cassol tem 2 minutos para responder a pergunta da Marta Bonfim. Primeiramente, ela perguntou, a responsabilidade. Eu vejo como má gestão e incompetência, porque tive o prazer de ser diretora do DETRAN por 3 anos. E quando assumi o DETRAN, não existia uma campanha educativa. Fiquei lá e depois, durante a gestão dos 8 anos da administração Ivo Cassol e Caula, nós deixamos projetos de educação de trânsito para a criança, que era o Ararinha Azul, para os professores, que eram multiplicadores, também Humanizando o Trânsito, que eu tinha a honra de palestrar nos 4 cantos do estado de Rondônia, e nós fazíamos educação de trânsito, diferentemente de agora, que faz-se repressão de trânsito. Estive em Buritis recentemente, em menos de 3 anos, 8.000 motos foram apreendidas. Estive ontem em Espigão do Oeste, e o mototaxista, o apelido dele, Faca Cega, falou que lá dentro de Pacarana, a polícia está indo fazer repressão aos nossos agricultores. Pergunto eu, onde tem hoje projeto de educação de trânsito? Algum dos projetos, Anjos do Trânsito, que nós também trabalhávamos com os adolescentes, nenhum existe. Com relação aos acidentes de trânsito, só se combate, primeiro, com educação. E eu vejo que educação é a base para tudo. E no trânsito não pode ser diferente. Tem que ter fiscalização?
tem sim, para aquele que bebe e dirige, porque ele se torna um assassino na rua. Ele pode matar um pai de família, ele pode matar uma criança. Esse tem que ir para a cadeia mesmo, porque bebida e direção não combinam. Agora, educação de trânsito tem que ter, e no meu governo, com certeza vai ter, porque eu acredito nisso. Além disso, o Detran também tem que fazer parceria com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria do Esporte, porque automaticamente, quando índices de acidente aumentam, acaba os hospitais superlotados. E o João Paulo II, lá em Porto Velho, não é diferente. Então, educação de trânsito é a solução. Obrigada, candidata Jaqueline Cassol. Agora, o candidato Pimenta de Rondônia tem 1 minuto para comentar a resposta da candidata Jaqueline. Olha, no meu governo, eu vou abrir concurso público para nós contratar engenheiro de trânsito. Se aqui em Rolim de Moura tem engenheiro de trânsito, vocês estão de parabéns. Sabe por quê? Porque Porto Velho só tem um engenheiro de trânsito. Então, é impossível nós cuidarmos do trânsito. O meu governo, eu vou fazer convênio com os municípios. Eu não preciso ser amigo, porque eu não tenho nenhum vereador do meu partido, não. Mas eu vou fazer convênio com os municípios para me fornecer aos municípios, ajudar nessa parceria. Não é só no trânsito, né? Principalmente nos planos diretores da cidade. Eu, sendo governador, sabendo da necessidade, um lugar que nem Alto Alegre, lá não tem engenheiro de trânsito, não vai chegar nunca um engenheiro de trânsito lá, se eu, governador, não contratar através de concurso para fornecer. Do jeito que se toca, que se dança. O governo não é só o Detran, não. O Detran é o órgão que mais arrecada no Estado. Mas, infelizmente, na capital de Porto Velho só tem um engenheiro de trânsito. Eu não posso botar a culpa no produtor que tem moto sem documento, não. Nós precisamos dar suporte, fazer com que o trânsito seja digno, levar para dentro das escolas a grade curricular. Obrigado, candidato. Terminou seu tempo. A candidata Jaqueline tem 1 minuto de réplica do comentário do candidato Pimenta de Rondônia. Na minha gestão à frente do Detran, nós fizemos essa parceria que o candidato falou. E Rolim de Moura, inclusive, foi um dos municípios beneficiados, Alta Floresta e vários outros. E não será diferente na minha administração à frente do governo de Rondônia. Porque eu tenho gestão, eu tenho planejamento. E trânsito só funciona assim, se tiver gestão e planejamento. Com relação aos engenheiros, isso é verdade. São pouquíssimos o que existe no quadro do Detran. E hoje o Detran é a 2ª maior arrecadação. O Código Nacional de Trânsito fala que tem que se investir na educação. Mas hoje, o dinheiro que é arrecadado no Detran, ele está indo para dar suporte em outras secretarias do governo, e não no nosso trânsito. Não no nosso estado inteiro, nas circunscrições, na Ciretrans do estado inteiro. Hoje as nossas pessoas precisam de um trânsito humano, precisam de sensibilização. E a função do Detran é essa. É muito mais do que só autuar e emprestar, na verdade, doando dinheiro para pagar fazer pagamento da folha do Estado e outras coisas mais, que não é a função do Detran. Obrigado, candidata. Último candidato a responder, candidato Confúcio Moura, número 15. E quem vai comentar é a Jaqueline Cassol, né, em comentário. A pergunta. Pergunta número 1, por favor, coloca na tela. Rolim de Moura, pelo grande número de políticos importantes produzidos e por muitos considerado a capital política de Rondônia. Mesmo assim, o município até hoje não recebeu os benefícios proporcionais devidos. Apenas um exemplo. Rolim de Moura é a cidade de Rondônia proporcionalmente com menos asfalto em suas ruas e avenidas. Se eleito, o candidato vai tratar Rolim de Moura como mais um dos 52 municípios ou daria um tratamento diferenciado de acordo com seu peso político? Como? O candidato Confúcio Moura tem 2 minutos para responder ao questionamento do repórter da Rádio Rolim FM. Esta pergunta é muito interessante. Eu sempre tenho falado para o povo de Rolim de Moura dos meus sinceros agradecimentos por ter ganhado a eleição passada aqui na região. Veja bem, como votar numa pessoa estranha como eu e acreditar no seu voto, de certo não estava satisfeito com o governo passado. Não votaria num camarada como eu, que sou lá de Ariquemes, era prefeito lá. Muito bem. Mas, mesmo assim, nós, por um agradecimento de coração à população de Rolim de Moura, de cara de 2 milhões, nós fizemos a Norte e Sul, no sentido de Santa Luzia, que passa em frente a Farol, dos 2 lados,
6 quilômetros, muito bem feito. Depois, fechamos, no fim do ano passado, mais 22 quilômetros nas ruas de Rolim de Moura, muitos bairros fechados. E dia 26 de setembro, eu licito mais 12 quilômetros para asfaltar bastante, total de 48 quilômetros em 3 anos e 8 meses, fechando o mandato, coisa que vocês podem analisar quem é de Rolim de Moura e região. Assim foi Brasilândia, assim foi Novo Horizonte, assim foram outros distritos e municípios, para vocês observarem como nós, essa pergunta vem assim com uma resposta muito pronta, muito clara, porque isso não tem palavra, não tem aqui argumento de falar em gestão, em planejamento, isso, aquilo, outro. Aqui é fato concreto, é palavra dita e feita. E assim temos muita coisa feita mais aqui na cidade, que o tempo só me sobra 29 segundos para falar. Poderia falar muito mais coisas que nós temos feito e recuperado, não só a questão de asfaltamento urbano, como nós estamos fazendo uma melhoria geral nas estradas vicinais da região, apoiando a quem precisa de estrada boa, como nós estamos fazendo. Eu quero saber quem é que não anda nas estradas do estado e do município que nós estamos ajudando a fazer. Todos aqui, a resposta está no ouvinte que está em casa me ouvindo nesse momento. Obrigado. Obrigado, candidato Confúcio Moura. A candidata Jaqueline tem 1 minuto para comentar a resposta do candidato Confúcio Moura. Na verdade, para alguns falta gestão mesmo. Por isso Rondônia está endividada. Por isso que Rondônia, a nossa saúde, a educação, o trânsito, a segurança, a nossa agricultura pede socorro. E eu gostaria de lembrá-lo, candidato, que não é agradecimento não, porque a partir do momento que a gente é eleita, que eu for eleita governadora de Rondônia, eu vou fazer por Rolim de Moura, como eu vou fazer pelos 4 cantos do estado, por municípios e distritos, a minha obrigação de governadora. Então não é agradecimento. O povo de Rolim votou, nós temos que fazer pelo estado inteiro. Gostaria de lembrar que sou de Rolim de Moura, comecei a estudar lá na linha 45 e eu ia a pé, 4 quilômetros, 2 para ir, 2 para voltar. Fui estudante de Rolim de Moura, do Cândido, do Aloísio, do Nilson Silva e do Tancredo Neves também. Aqui morei, a minha família aqui reside, morei em Alta Floresta também, e não só Rolim de Moura precisa de muita coisa, o nosso estado todo hoje precisa de uma mudança, e só vai ter mudança se tiver gestão e planejamento. Um grande abraço, 22. Muito obrigado, candidata Jaqueline. O candidato Confúcio Moura tem 1 minuto para a réplica. Quero me comparar com nenhum outro governador daqui do meio da cidade. Mas vocês podem fazer uma contabilidade. Pode dar uma olhadinha, passa nas ruas e pode observar quem de fato fez mais. Quem de fato fez mais. Não foi só isso, não. Eu tenho 50 ações aqui na cidade de Rolim de Moura, que infelizmente não posso falar para vocês, e 200 ações na região da Zona da Mata. Geralzão aqui nessa região. Então, vejam bem, isso tudo está no meu site de campanha, confuciomoura15.com.br. Você pode pegar item por item, tintim por tintim, onde estão essas obras, serviços e ações na cidade de Rolim de Moura e região, demonstrando a responsabilidade, planejamento e gestão eficiente dos recursos públicos. Obrigado, candidato Confúcio Moura. Agradecendo as entidades que nos proporcionaram as perguntas e também os repórteres da Rádio Rolim e do SBT que gravaram as perguntas para a gente. Nós vamos um pequeno intervalo. No próximo bloco, nós teremos perguntas de candidatos para candidatos. Escolheremos um candidato e ele escolherá a quem ele faz a pergunta. Já a gente volta. Eleições 2014.